Judas Iscariotes é lembrado como o traidor de Jesus, o homem que entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. No entanto, poucas vezes paramos para refletir sobre quem ele era antes da traição. Como foi sua infância? O que seus pais esperavam dele? Será que, em algum momento, Judas foi apenas um jovem promissor com sonhos e expectativas? A verdade é que a queda de Judas não aconteceu de uma hora para outra. Ele não se tornou um traidor da noite para o dia. Como muitos que se afastam de Deus, sua ruína começou de forma discreta, com pequenos desvios silenciosos que, ao longo do tempo, o levaram à destruição. Neste estudo, vamos olhar para Judas com uma nova perspectiva, pela visão dos pais dele, pelo significado do seu nome e pelo processo gradual de sua queda. No mundo bíblico, os nomes não eram apenas rótulos, mas carregavam significados profundos, refletindo a identidade e o destino de uma pessoa. Judas, do hebraico Yehudá, significa louvor a Deus, ou Deus seja louvado. Isso nos mostra que seus pais tinham grandes expectativas para ele. Eles desejavam que ele fosse um homem que glorificasse a Deus com sua vida. O nome Judas era comum entre os judeus, e um dos personagens mais nobres do Antigo Testamento, Judá, filho de Jacó, carregava esse mesmo nome. Já Iscariotes pode indicar sua origem na cidade de Queriote, na Judéia. Se isso for verdade, Judas era o único discípulo que não vinha da Galileia, o que poderia significar que ele era mais instruído e respeitado. Seus pais provavelmente tinham esperança de que ele se tornasse um grande homem dentro do povo de Israel. Imagine a cena. Seus pais segurando o bebê Judas nos braços, orando para que ele fosse um homem de Deus, alguém que trouxesse honra ao seu nome e à sua família. Porém, como veremos, Judas se desviou desse caminho de forma gradual, silenciosa e perigosa. A ruína espiritual nunca começa com um escândalo. Ela sempre dá seus primeiros passos na escuridão do coração, em pequenas concessões, justificativas e escolhas erradas. As raposinhas, as pequenas raposas, que destroem as vinhas. Cantares 2:15, ACF. Pequenos pecados não combatidos podem crescer e se tornar destruição. O problema de Judas começou muito antes da traição. Judas começou bem. Ele foi escolhido por Jesus, ouviu os ensinamentos do Mestre e viu milagres incríveis. No entanto, seu coração estava dividido. Enquanto os outros discípulos estavam preocupados em aprender e crescer espiritualmente, Judas estava mais interessado em dinheiro e poder. A Bíblia nos mostra um detalhe sobre Judas, e disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João 12:6, ACF. Aqui vemos um padrão perigoso. Judas já estava roubando do dinheiro do grupo, mas ninguém percebia. Ele era um traidor muito antes de vender Jesus, mas sua corrupção começou em segredo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. 1 Timóteo 6:10, ACF. O problema de Judas não era apenas o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Isso começou pequeno, talvez um desejo de segurança, um pensamento de que ele poderia administrar melhor o dinheiro. Depois veio a tentação de pegar um pouco para si mesmo. Afinal, quem perceberia? John MacArthur comenta: Judas não começou como um traidor. Ele começou como um discípulo que nunca entregou verdadeiramente seu coração ao Senhor. A queda de Judas foi silenciosa. Cada pequena escolha errada, cada justificativa para o pecado,
foi um tijolo no muro que o separava de Deus. À medida que Judas ia se afastando de Deus por dentro, ele continuava mantendo uma aparência de fidelidade. Isso nos ensina uma lição importante. O pecado cresce quando alimentamos uma vida dupla. Judas ainda andava com Jesus. Ele ainda falava como os outros discípulos. Mas no fundo, seu coração já estava fechado para a verdade. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8, ACF. Isso nos faz pensar: quantas pessoas hoje vivem como Judas, mantendo uma aparência de cristianismo, enquanto nutrem pecados ocultos? A Bíblia nos diz que Satanás entrou em Judas no momento em que ele tomou sua decisão final de trair Jesus. E tendo ceado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. João 13, 27, ACF. Isso não significa que Judas foi forçado a agir assim, mas sim que ele resistiu tanto ao Espírito Santo que finalmente entregou seu coração completamente ao pecado. Olhando para a história de Judas, percebemos que sua queda não foi repentina. Ela começou com pequenos desvios, com concessões silenciosas e com um coração dividido. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5, ACF. O que podemos aprender com essa história? Nossos pais podem ter grandes expectativas para nós, mas nossas escolhas determinam nosso destino. O pecado sempre começa pequeno e silencioso. O amor ao dinheiro e ao poder pode endurecer o coração. Podemos estar perto de Jesus externamente e ainda assim perdidos. O pecado não tratado pode nos levar à ruína. Que Deus nos ajude a aprender com essa história e a permanecer fiéis, para que não sejamos como Judas, que começou bem, mas terminou em destruição. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12, ACF.